Shalom, paz e graça. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, versículo 7, capítulo 11. Jesus Cristo ressuscita o filho da viúva Naim. Amém? Essa luz aqui atrás está um negócio assim. Aleluia. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma multidão ia seguindo o Senhor Jesus, amém? E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Você tem compaixão pelo próximo, meu irmão? Você tem? Se você tem compaixão pelo próximo, assim também será com você, meu irmão. Está nos 10 mandamentos. Amai o próximo como a si mesmo. Amém? E chegando-se tocou, ele falou com a mãe da criança que estava no caixão: não chores. E chegando-se tocou no caixão, e os que o levavam pararam. O Senhor Jesus tocou no caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Levanta, meu irmão. Você é vivo, você está vivo. Você está vivo. E o defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. O defunto assentou. É igual aquelas pessoas que estão na igreja, né, gente? A gente não aceita Jesus, não. Não aceitamos, não. Ele que nos escolhe, viu? Aceitamos o que ele escolheu para nós. Amém? Chega, engasguei, engoli. Aceitamos o que ele escolheu para nós. Não aceitamos Jesus, não. Quer você para aceitar Jesus? É coisa do Senhor. Ele disse: levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Meu irmão, você vai para a igreja para quê? Para ficar sentado no banco? Eu não, filho. Olha, eu vou lhe dizer: é guerra na terra. Mas Satanás passa mal. Passa. Meu irmão, você veio, você conhece o evangelho, você vai para a igreja 2 vezes, 3 vezes na semana e fica lá sentado no banco só. Você vai fazer o que com tanta informação? Não faz nada, não evangelista. Não evangeliza, não faz nada. Tem uns que nem dentro de casa falam em Jesus Cristo. Tem medo de quê, meu irmão? Fale, abra sua boca. Aleluia. Deus quer te usar, meu irmão. E entregou a sua mãe, e todos se apoderou-se de temor. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. É Deus. Deus visitou o teu povo. Aleluia. E correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Toda a terra vizinha. Aleluia. João enviou mensageiros a Deus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? João perguntando a Jesus. E quando aqueles homens chegaram junto a ele, disseram: João, o Batista, enviou-nos e perguntou-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntar ao Senhor Jesus Cristo se era ele que era enviado por Deus, ou se eles teriam que esperar por outro. Amém? E quando aquele homem chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos e perguntou se é tu que via, ou então esperamos outro. E na mesma hora
curou muitos de enfermidades, de males, de espíritos maus e deu visto muitos cegos, e deu a vista a muitos cegos. Memória o Senhor Jesus. Né? Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto, porque o Senhor Jesus Cristo estava curando e repreendendo o mal, curando de cegueira, tirando os espíritos imundos, fazendo tudo isso na frente deles. Aí o Senhor Jesus disse a eles, aos 2 discípulos: Ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, aleluia, ó meu irmão, receba sua vitória. Os coxos andam, aleluia, onde houver um coxo, onde houver um paralítico, um problema na perna, um aleijado, o Senhor está curando. Um leproso, seja curado, meu irmão. São purificados agora para a honra e a glória do Senhor. É o Senhor Jesus que faz. É o Senhor Jesus que purifica. Nosso intercessor. Aleluia. Clame ao Senhor que Ele te ouvirá, meu irmão. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. Aleluia, Senhor Jesus. E aos pobres anunciam-se o Evangelho. Amém? Abra sua boca. É bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar. Amém? E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas saístes a ver um homem tranjado de vestes delicadas, eis que os andam com preciosas vestiduras, e em delícias estes estão nos passos reais. Mas saístes a ver um profeta, assim, vos digo, e muito mais do que profeta, ele é muito mais do que profeta. Este é aquele quem está escrito: eis que veio o meu anjo diante da tua face, o qual preparara diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Entendeu? Não há profeta. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus. Aqui em terra não há maior que João Batista, mas no reino de Deus ele é o menor. Amém? Entendeu? Muito bem, meu irmão. E todo o povo que ouviu, e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e seus doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, comprarei os homens desta geração? A quem comparareis os homens desta geração? Aleluia. Eles não gostaram não, porque o Senhor Jesus falou que João Batista era o maior dos homens desta terra, mas o menor do reino dos céus. A quem, pois, comparei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, chamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flautas e não dançastes, cantando-vos lamentações e não chorastes? Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ó, que situação! Eles não gostaram porque o Senhor Jesus Cristo falou de João Batista. Tudo bem. Aí eles já jogaram para o Senhor Jesus. Chamou ele de beberrão.
comelão, porque ele se hospedava na casa e participava de festa. Só que o Senhor Jesus, ele não bebia álcool, ele bebia o suco da uva. O povo interpreta errado, o povo interpreta mal, meu irmão. Ó, o Senhor Jesus, ele bebia o suco da uva, ele não bebia o álcool. O álcool quem bebe, meu irmão, é aqueles que gostam de contradizer a palavra. Amém? Era o suco da uva que o Senhor Jesus bebia. O suco. Amém? Glória a Deus. Estarei orando. Deus Pai Todo-Poderoso, adentra na casa de cada um. Senhor, que está aqui nesse vídeo, Senhor, vai levando a cura, a salvação, a libertação, meu Pai. O Senhor falou sobre cura hoje no livro de Lucas, versículo 7, capítulo 25 diante, fala sobre cura, meu Pai. Salmos 95, versículo 7 diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, Senhor, não endureceis o vosso coração. Hoje, se tu ouvires, meu irmão, a voz do Senhor, não endureça teu coração. Como o dia da massa no deserto, não endureça. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por até aqui nos alimentar. Amém. Salmo 103, versículo 3 diz assim: ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas feridas. Levante, meu irmão, profetize na sua casa. Aleluia. Deus já lhe deu, ó. Mateus 10, 1 diz: é chegado os 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsar e para curar todas as feridas. Tenha fé que tudo acontece. Profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua enfermidade. Você já é curado, meu irmão, pelo sangue lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glórias ao Rei, que é digno de toda a honra e toda a glória. É Ele que tudo faz. É tudo para o Senhor. É para a honra e a glória do Senhor. Amém? É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Onde a oração, a salvação e libertação, meu irmão. Amém? Dê o link no vídeo. E até amanhã.